grande poder estar aqui, participar, compartilhar esse momento, compartilhar um momento tão bonito. Eu começo agradecendo primeiro a presença de cada um de vocês, agradecendo a todas as palavras tão bonitas que eu ouvi hoje, cumprimentando o prefeito, cumprimentando o presidente da Câmara, cada um que estão, agradecendo pela possibilidade de ser um cidadão de Agudos, e com uma expectativa mais muito grande de que a gente tenha aqui em outubro um espetáculo, vamos dizer assim, para as crianças, que cada uma dessas crianças saiam daquele dia estimuladas, inspiradas para serem grandes profissionais para o nosso país, e que essa cidade produza grandes profissionais, cidadãos para o país. A minha ideia hoje aqui como o nome diz ali, é dizer que é possível. Parece simples, né? Você pensar e falar assim, é possível. Mas a gente vai ver por que é possível. Por que é tão palpável o nosso sonho. E é uma coisa interessante, porque eu vou começar pedindo que cada um de vocês, por um instantinho, assim, uns 3 segundos, feche os olhos e imagine qual é o seu sonho. O que você quer fazer daqui a um ano? Onde você vai estar? O que você vai ter? O que você vai estar fazendo daqui a um ano? Isso que você tem na sua mente nesse momento é uma coisa preciosa. Isso é seu. E é interessante como as pessoas às vezes esquecem dos sonhos. E com tanta coisa que acontece na vida e as dificuldades que a gente vê aparecendo na TV, a gente vê aparecendo nas notícias, a gente imagina que a gente não vai ser capaz. Mas é possível. É possível realmente você chegar lá. E tudo isso que você pensou nesses 3 segundos, o cérebro da gente tem uma capacidade enorme de em 1 segundo colocar uma vida inteira na sua frente, vai acontecer. E vai depender de quem? Vai depender de cada um de vocês. Vai depender de cada um acreditar naquilo e lutar para que aquilo aconteça. E como eu estou começando falando de sonhos, eu gostaria de começar mostrando qual que era o meu sonho na época lá aqui de Bauru, quando eu olhava para os aviões e pensava em ser piloto. Vamos dar uma olhadinha e o poder que tem um sonho nisso. Brazilian astronaut Marcus Pontes, and out of view in this big cabin view seated in the right seat of the Soyuz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. Liftoff of the Soyuz rocket transporting Jeff Williams,
acreditar nele, ele pode te levar para onde você quiser, até fora do planeta, se esse for realmente a sua vontade, né? Mas eu começo essa história falando o seguinte, que às vezes o pessoal chega para mim e fala assim: você é astronauta, deve ser filho de rico, deve ter nascido numa casa gigantesca, deve ter estudado em escolas caríssimas, né? Deve ter tido um patrocínio muito bom. Mas não, nada disso. Aqui está meu pai, seu Virgílio, e ali Dona Zuleika, minha mãe. Meu pai, ele era servente de serviços gerais do IBC, Instituto Brasileiro do Café, que tinha lá em Bauru na época. Ele é aquele cara que limpa o chão, faz café, corta grama, em algumas empresas o pessoal chama de faxineiro também. Minha mãe era escriturária da rede ferroviária. Somando o salário dos dois, a vida era apertada para Chuchu. A gente morava numa casa, né? Certamente a maioria que conhece Bauru, ali a Praça da Bíblia, né? Ali era meu campinho de futebol. A gente morava numa casa de madeira ali na Rua Beirute, né? Eu era um daqueles garotos que corriam descalços por lá. O pessoal podia olhar para mim naquela época e falar assim: esse garoto não vai dar em nada. Já notou como as pessoas julgam a gente pela aparência? Né? E errado, porque você não consegue ver o que a pessoa tem dentro. E o que a pessoa tem dentro é a coisa mais importante que faz com que ela realize ou não as coisas na vida, o que ela tem dentro lá. E eu era aquilo lá, né? Era aquela coisa ali, era eu naquela época, com o cabelo era preto ainda, cabelo, mas a gente muda muito com a idade, né? O cabelo muda de cor, a gente aumenta em várias dimensões ali. Mas é importante que o que está lá dentro continua a mesma coisa. E eu tinha aquele sonho, né? Eu tinha o sonho de voar. Eu ia lá no aeroclube e ficava vendo os aviões decolarem. Para mim aquele era o meu sonho. Eu espero que todo mundo tenha grandes sonhos aí. É só que eu não tinha dinheiro para pagar a hora de voo, né? Então eu conversava com os pilotos do aeroclube, eles falavam assim: já que você não tem dinheiro para voar aqui, por que você não voa? Vai para a Força Aérea. Na Força Aérea você pode voar, pode ter uma carreira e tudo mais. Mas sabe que para entrar para a Força Aérea, na academia da Força Aérea, você tem que passar num concurso, no vestibular. Não é um concurso fácil, tem que estudar bastante, né? Inclusive, acho que foi a prova da academia, foi essa semana, né? Acho que foi ontem, se eu não me engano, no domingo antes de ontem, né? Então, é um concurso difícil de passar. E além disso, eu tinha que ajudar em casa, né? Então, quando eu tinha 14 anos, eu consegui meu primeiro emprego. E era de eletricista aprendiz lá na Rede Ferroviária Federal. De manhã eu estudava no Senai, à tarde eu trabalhava na Rede Ferroviária, ganhava meio salário mínimo. Com meio salário mínimo eu pagava meu curso noturno, estava começando na época no Liceu da Oeste, aqueles colégio técnico profissionalizante. Eu estudava eletrônica lá no Liceu. E eu mesmo que pagava o meu curso lá. Então foi assim que eu fiz meu ensino médio, né? Foi assim que eu fiz o ensino médio. Aí você deve estar se perguntando assim, especialmente os jovens, assim: vem cá, como é que você estudou para passar na prova da academia? Você não tinha nem tempo e dinheiro para fazer cursinho? Como é que você passou na prova? Aí eu digo o seguinte: quando você quer realmente fazer uma coisa, a sua mente tem que estar voltada para realizar aquilo lá. E se você prestar atenção, muitas vezes as pessoas, quando você pergunta o que você quer fazer, as pessoas falam: eu quero fazer tal coisa. Logo em seguida vem uma série de justificativas: por que talvez eu não vou conseguir fazer aquilo, por que aquilo é muito difícil, assim por diante. Não é isso? Quando você quer fazer uma coisa, você não procura desculpas, você procura soluções. Como eu vou conseguir fazer aquilo lá? E a solução que eu achei foi o seguinte: quando eu tinha tempo ali dentro da locomotiva, né, no meio daquela locomotiva funcionando lá, eu terminava meus testes da parte elétrica, puxava um livro do macacão cheio de graxa, né? A locomotiva dessa aí tem graxa para chu, e estava lá estudando os livros para fazer a prova lá na academia. Então meus livros eram cheios de graxa, assim, né? Um daqueles dias eu saí da locomotiva com um livro embaixo do braço. Alguns dos meus amigos que já estavam lá um tempão, um deles olhou para mim e falou assim: que livro é esse aí, rapaz? Estou estudando aqui. Está estudando para quê? Porque eu quero ir para a academia. Não foi sério? Quero ser piloto? Não quero ficar aqui? Você ser piloto? Na real, rapaz, você compra filho de rico, você nunca vai conseguir ser piloto. Ficar estudando, você vai ficar frustrado. Cara, na real, rapaz, vai fazer o seu trabalho que você quer mais, você não vai conseguir fazer isso não. Presta atenção, quando você tem um sonho, você fala para as pessoas do seu sonho, o que eles falam para você? É difícil, é impossível, você não vai conseguir, eu conheço um monte de gente que já tentou e nunca conseguiu. Por que você vai conseguir? O que você tem de diferente? Não é isso? Não dê atenção a esse tipo de coisa negativa. Porque eu digo o seguinte para você: eu não sei se você pensa, o que você pensa para você daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas uma coisa eu te garanto: o que você pensar muito é o que vai acontecer. Se você pensar que você não vai conseguir, que você é incapaz de conseguir alguma coisa, é isso que vai acontecer. Se você pensar, embora eu tenha dificuldades, eu vou superar essas dificuldades, eu vou conseguir fazer, é isso que vai acontecer, você vai conseguir chegar lá. De qualquer forma, o que você coloca e pensa muito é o que vai acontecer. Mas eu era jovem, né? Eu cheguei em casa aquele dia, né, chateado, estava lá jantando. Minha mãe, Dona Zuleika, chegou do trabalho. Ela era olho azul, assim, brava para Chuchu,
quando eu olho minha tia aqui, eu lembro muito dela, aqui do lado, né? Aqueles olhos azuis assim, enérgica, broxu. Aí ela olhou bem para mim e falou assim: o que foi? Vai lembrar disso dela. O que foi? Eu falei: não, fala logo, o que foi? Eu falei: não, eu estava lá na oficina, falei para o pessoal que eu queria ser piloto, eles falaram que é impossível, que isso é só para filho de rico. Talvez eles tenham razão, não estou fazendo cursinho, como é que eu vou passar nisso? Ela parou bem, olhou com aqueles olhos azuis e falou assim: presta atenção, eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles, você tem a sua vida, eu te digo mais. Aí foi o momento que ela olhou bem com aqueles olhos e falou assim: você consegue ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. 4 coisas: estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. Ela falou aquilo com tanta vontade, que até hoje eu lembro da voz dela falando aquilo, eu lembro dos olhos dela me falando aquilo lá. Então, para os pais e mães presentes aqui, presta atenção que você fala para os seus filhos, porque aquilo vai ser importante para o futuro deles lá. Eu acreditei nela, né? E fui fazer a prova lá. Mas antes eu queria falar de uma coisa que é extremamente importante, que chama poder das palavras. Poder das palavras. O que você pensa, o que você expressa constantemente, aquilo tem um poder enorme dentro da sua vida. Eu trouxe esse pedaço de vídeo, que é um pedaço de filme, né, chamado Em Busca da Felicidade, né, In Pursuit of Happiness. E o Will Smith aqui, ele faz o papel de um vendedor que está completamente quebrado, não tem dinheiro para nada. É aniversário do filho dele que está ali. A única coisa que ele consegue comprar é uma bola de basquete para o garoto. Aí ele compra a bola de basquete, o garoto pega a bola, o que ele vai fazer? Como todo jovem, toda criança, isso é muito bacana, ele vai falar do sonho, né? E depois, quando a gente vai ficando velho, a gente vai escondendo o nosso sonho, a gente vai colocando poeira em cima. Hoje é dia de tirar essa poeira, mas o garoto vai falar do sonho. E quando ele fala do sonho, o pai, tentando proteger, vamos dizer, o garoto para não ficar frustrado, ele fala assim: algumas coisas para cortar aquele sonho. O garoto pega a bola, joga de lado. Afinal de contas, o que tem graça você fazer na vida se não for por um sonho? Né? Ele joga de lado aquela bola e o pai percebe o erro que fez e vai falar uma coisa que eu queria que todo mundo prestasse atenção. O que o pai vai falar no final aqui desse vídeo? Vamos ver. Eu sou profissional! Opa! Eu sou profissional! Oh, muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são, e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Vamos. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer alguma coisa, corre atrás. Ponto. Não só ter um sonho, mas você tem que ter paixão pelo seu sonho. Você tem que acordar respirando aquele sonho. Você tem que viver o dia todo com aquele sonho na cabeça. Você tem que querer aquilo mais do que qualquer coisa. Você tem que colocar o seu preço ali, que é o seu trabalho, o seu esforço para que você consiga fazer aquilo lá. Você tem que viver o seu sonho antes dele acontecer na realidade, né? Ele tem que estar dentro de você, em cada célula que você tiver. E foi acreditando na Dona Zuleika, e não porque o pessoal falava que eu não ia conseguir ser piloto, porque eu era não era filho de rico e coisa assim, que eu fiz a prova da Academia da Força Aérea e passei em segundo lugar no país.
O primeiro foi o de Lima, lá de Londrina. Eu fui o segundo, fui lá para a Academia da Força Aérea, né, em Pirassununga. Não sei se alguém já foi lá, um lugar bonito demais. Eu lembro que no primeiro ano lá na academia, né, fica perto do Rio Mogi, ali, tocava a corneta lá no alojamento, todo mundo descia correndo no meio da noite, né, entrava em forma ali, saía separado do pelotão, ele saía correndo lá, né, no meio do mato, lá perto do Rio Mogi, do pelotão, para cumprir certas funções, tarefas lá noturnas, militar. Eu lembro que um dia daqueles, estava frio para Chuchu, como estava ontem à noite, por exemplo, estava frio, e eu estava lá no meio da lama, literalmente no meio da lama assim pelo peito, né? Eu e meu pelotão, todo mundo olhando assim com aquela cara feia, né? Frio, arma para cima, aquela situação diferente. E, aliás, esse negócio, todo mundo olhando com cara feia. Já notou uma coisa? Como miséria, só uma paradinha na história, como miséria adora a companhia? Miséria adora companhia. O que eu vou explicar o porquê? Imagina a pessoa está indo para o trabalho, né? E no meio do trabalho ela é insultada no trânsito. Ela chega na empresa, você já imaginou uma pessoa chega na empresa numa situação dessa, entra numa sala, fecha a porta e fala assim: não fala comigo hoje que eu estou meio alterado, não quero influenciar ninguém. Já viu alguém fazer isso? Não. O que a pessoa faz? Ela chega lá e fala assim: sabe o que aconteceu comigo? Aconteceu isso, só quero que você ficar chateado e passa por cima. Quanto mais gente ela influenciar, melhor. Ou seja, miséria adora companhia. Ninguém gosta de ficar na miséria sozinho. E naquela hora eu estava ali dentro daquela lama, né, com todo mundo com cara feio, eu estava quase entrando naquele clima. Eu fui dar um suspiro assim, olhei para cima, vi aquele céu estrelado, bonito para Chuchu. Sabe o que passou na minha cabeça? Eu lembrei do tempo de Bauru, que a gente morava naquela casa ali na Bela Vista, que tinha o telhado, era um telhado baixo, assim, que eu subia no telhado e ficava lá olhando as estrelas à noite. E aquilo para mim era o meu sonho. De repente eu olhei aquele céu estrelado ali em Pirassununga, eu lembrei exatamente daquilo. E o que veio na minha cabeça foi o seguinte naquele momento. Eu falei: pode ser que agora eu esteja aqui na academia, que a academia não é nada daquilo que eu imaginava, né? Que eu esteja aqui no meio da lama, com todo mundo olhando para mim com cara feia, querendo me levar para baixo. Mas o meu sonho continua a brilhar lá em cima, exatamente da maneira como brilhava lá atrás. E vence. Não é aquela pessoa que é mais bonita, ou que fala melhor, qualquer coisa. Vence aquela pessoa que no momento de maior dificuldade, e todo mundo passa dificuldade na vida, a vida faz parte, dificuldade faz parte da vida. E no momento de maior dificuldade, a pessoa não olha para a lama, levanta a cabeça, olha para o seu sonho e não compartilha a miséria, vamos dizer assim, com quem está querendo levar para baixo, e fala assim: eu vou vencer, eu vou sair da lama, eu vou completar esse negócio, eu vou chegar no meu sonho. E vai depender de mim, vai ser só de mim para sair daquilo lá. 4 anos se passaram, passa rápido, né? Quando você está na academia, passa rápido esse negócio. 4 anos se passaram, eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte, me tornei piloto de caça lá em Natal. De lá eu fui para Santa Maria, né? 3º do 10º grupo de aviação, né? Lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Lá eu me tornei instrutor de aviação de caça, líder de esquadrilha, podia liderar 4 aviões. Vim algumas vezes aqui em Bauru, de Chavante, eu lembro que fazia, enchia o aeroclube lá de gente. Eu casei, meu filho Fábio nasceu lá em Santa Maria, a vida ficou estabilizada. Beleza, né? Pensa bem, eu já tinha realizado meu sonho, eu já era piloto de caça, né? Eu estava lá voando e tudo mais. Você deve estar pensando assim: que bacana isso, né? Muito bom, todo mundo quer isso, no momento que você estabiliza, realiza seu sonho na vida. Cuidado, porque quando você chega nesse momento, o que acontece é que você quer ficar ali, você não quer mais fazer nada, você quer ficar parado, você entra naquela zona de conforto, aquela bolha, você não quer mais fazer nada, ele tá bom, afinal de contas, o que eu vou ficar fazendo aqui? Outras coisas. Tem que movimentar, porque a vida está em movimento o tempo todo. E todo mundo tem medo de mudança, mas a mudança é parte da vida. Se você não mudar, a vida vai mudar. E ela vai mudar geralmente para uma direção que você não quer ir. Então é bom você escolher a direção primeiro. Pensando nisso, cheguei lá para falar com o meu comandante lá, o Coronel Paulo César, falou: não, eu quero fazer um curso. Que curso? Eu quero fazer um curso de engenharia. Engenharia, pô, eu te mandar para Anápolis, para Valmirage lá, você está no topo da carreira de piloto. Para que você quer fazer engenharia? Você é casado. Eu falei assim: não, eu quero fazer, quero abrir meus horizontes de carreira. Então, para os mais novos aqui, nunca fique acomodado. Você sempre tem que melhorar, aprender mais coisas. É assim que você cria oportunidades. Eu falei: eu quero abrir meus horizontes, quero fazer um curso de engenharia. Aonde? Ele falou: eu quero fazer lá no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Eu falei: você está louco, você não vai acompanhar lá. É tudo gênio, você não vai conseguir acompanhar. Você é casado, tem filho, você não vai nem no primeiro ano lá. Posso tentar? Pode. Vai lá, faz o vestibular. Se você passar, você entra. Fui lá fazer o vestibular do ITA. Não sei se alguém já fez ou pretende fazer o vestibular do ITA. Tem que estudar bastante, o vestibular é diferente, né? Estudei em paralelo com o trabalho, fui lá fazer o vestibular, fiz o vestibular.
Passei na engenharia aeronáutica lá do ITA. Fui para lá. Estava contente, né? Lógico. Cheguei lá, todo contente. O que você espera quando você faz um negócio que você queria tanto? Que as pessoas vão chegar para você, parabéns, parabéns, parabéns. Lógico, vão ter alguns que vão falar isso. Mas muitos vão chegar para você e falar outras coisas. Ou mesmo não vão falar para você outras coisas. Muitas vezes você vai ter aquilo lá. Crítica. Né? Aliás, eu espero que todo mundo aqui seja muito criticado. Sabe por quê? Crítica é subproduto do sucesso. Né? Crítica é subproduto do sucesso. Você já viu alguém criticar alguém que é fracassado? Não, o pessoal não quer nem saber. Né? Passa por cima e acabou. Ninguém vai criticar pessoas fracassadas. Vão criticar as pessoas que fazem sucesso. Elas estão lá, no final de contas estão ali. Então, elas vão ser criticadas. Então, eu espero que todo mundo seja muito criticado. O que você faz com relação à crítica? Tenha mais sucesso. A melhor resposta que você pode ter é ter mais sucesso. O que o pessoal falava nas minhas costas naquela época? Falava assim, que absurdo, né? Força Aérea gastou uma fortuna para formar esse cara piloto de caça. Agora que ele é piloto, líder de esquadrilha, instrutor, ele abandona a aviação de caça para ser engenheiro, só porque engenheiro ganha mais, só porque engenheiro sobe mais rápido na carreira. Eu lembro que nessa época eu fiquei chateado demais. Eu fui falar com o coronel Osiris Silva, né? Lá ele era superintendente da Embraer na época. Eu chateado lá para falar com ele. Ele olhou para mim e falou assim, Waltz, não esquenta a cabeça com esse negócio. Eu já fui muito criticado também, ele falou. Mas pensa bem, você já viu em algum lugar estátua levantada para crítica? Não. Por quê? Porque ele não faz nada. E tem dois tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que tenta, por isso que eu gosto dessa frase do presidente Roosevelt. Tem as pessoas que tentam, erram, levanta, tenta de novo e vai até que consegue fazer alguma coisa e que não tem medo de falhar, ou seja, ou que tenha medo, mas tem coragem de tentar. E tem aquelas pessoas ou que não tem coragem, ou que não tem competência, que sentem e apontam o dedo, porque isso é muito mais fácil fazer, qualquer um faz. Não seja desse tipo. Vai lá e tenta fazer. Continua fazendo, tentar fazer. Foi assim que eu vi o seguinte lá. Eu sabia que tinha lá no CTA os pilotos de prova e os engenheiros de teste. Piloto de teste é aquele que testa os aviões da Força Aérea e outros aviões. E tinha um engenheiro de teste. Mas era o piloto aqui e o engenheiro lá. Não tinha nenhum que era piloto e engenheiro no mesmo corpo. Eu falei, opa, tá, é uma possibilidade interessante. Se eu pegar a minha parte operacional, somar com a parte do ITA, eu posso me tornar o primeiro piloto de testes no Brasil, que é piloto e engenheiro ao mesmo tempo. Com isso eu vou criar oportunidades. E você tem que estar sempre na sua carreira, para os mais novos aí, procurar criar oportunidades. Eu vou repetir essa parte, porque às vezes as pessoas falam assim, você teve muita sorte na vida, né? Cheio de cabelo branco aqui de sorte. Você tem que criar, às vezes tem aquele, todo mundo conhece o Chorão, já viu aquele Chorão? Fala assim, pô, você tem um monte de oportunidade, para mim nunca aparece oportunidade nenhuma, o que você tem? Será que isso é verdade? Não, oportunidade você cria, ela não cai no seu colo. E fazendo isso aqui eu criei oportunidades. Como é que você cria oportunidades? Sendo qualificado. E nessa época, para quem gosta de aviões aí, então eu fui voar com a Força Aérea Americana. Lá eu voava F-15, voava F-16 em Edwards Air Force Base, no sul da Califórnia. Né? Depois com a Marinha Americana, voava F-18 lá em Pax River, na Virgínia, lá perto de Nova York, aquele lado de lá. Aí fui para a Rússia para voar o MiG-29 lá com os russos. Voltei ao Brasil, estava ali no CTA mesmo, tinha o ITA ali do lado. Falei, professor Sandro lá, professor, eu quero fazer um mestrado. Mestrado em quê? Aí tinha lá uma relação de cursos, eu falei, eu quero esse daqui. O nome do curso era Otimização de Trajetórias Orbitais. Pergunta quantos alunos tinham nesse mestrado? Eu falei, por que você está fazendo otimização de trajetórias orbitais? Lá para 1993, por aí. Tinha chance de ser astronauta? Não. Ué, então por que você está fazendo isso? Mas eu tinha o sonho. E aí vem aquele negócio. Quando você tem sonhos, você tem que tomar decisões na vida. A vida é feita de decisões, não é isso? Aí você toma decisões. Toda vez que você toma uma decisão, você abre algumas portas e fecha outras, não é isso? O cuidado que você tem que ter, de novo para os mais jovens, nunca feche a porta para o seu sonho. Nunca feche a porta para o seu sonho. E fazer aquele curso, na verdade, abria portas para o meu sonho de ser astronauta. Fiz lá, logo depois, apareceu um outro convite da Força Aérea para um outro mestrado. Mas antes disso, eu queria mostrar aqui, né, para se ver aqui também, a minha família. Por que eu estou mostrando a família? Pelo seguinte, eu estou falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, parece que eu fiz tudo sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho, primeiro. Segundo, a melhor equipe que a gente tem é a família da gente. É a coisa que dá sustentação, que te ajuda a ter ideias, que te ajuda
a resolver problemas, que te consola no momento que precisa, que vai comemorar contigo. Família é importante nesse sentido. Então é importante a gente... Opa, cresceu a voz aqui. É importante a gente ter essa noção da família, né, que está sempre junto. Então, só para representar aqui, né, está ali Dona Zuleika, minha mãe, seu Virgílio, meu pai, Luiz Carlos, meu irmão, que está ali, Rosa Maria, minha irmã, que está ali também, né, a Fátima, minha mulher, que está lá em Houston, o Fábio, meu filho, que nasceu lá em Santa Maria, e a Ana Carolina, minha filha, que nasceu em São José dos Campos. Essa foto é antiga. Hoje o Fábio tem 29 anos, vai fazer 30 anos, é antropólogo, mora lá em Houston, né, casado. Aqui está a Ana Carolina, tem 25 anos, é estudante de medicina lá também. Então a vida passa, a gente fica cabelo branco, né, as crianças viram adultos e aí você tem netos para cuidar, não é isso? E é muito bacana essa parte, eu espero que um dia eu tenha também. Fui lá para Monte Rei, para fazer um outro mestrado. Esse foi o convite que eu tive. Foi interessante para a gente ter esse convite, porque eu estava lá no CTA, recebi um rádio, né, na Força Aérea, os telegramas eles chamam de rádio, recebi um rádio me convocando para fazer um curso de Engenharia de Sistemas, né, na Escola de Pós-Graduação da Marinha Americana. E cheguei em casa lá com a Fátima, né, e falei assim, olha, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia, qual você quer primeiro? Ela falou assim, eu quero a boa. A boa é, pô, garoto, eu vou para Califórnia. Ah, mas por quê? Eu falei, recebi esse negócio, a gente vai lá para Monte Rei, na Califórnia, uma cidade bonita, para Chuchu, né? E qual a má notícia? A má notícia é que tem 20 dias para chegar lá. Em 20 dias a gente tem que resolver tudo aqui e chegar lá. Ela falou assim, 20 dias, 20 dias. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, simples, agora essa parte é brincadeira, tá? Vamos trabalhar em equipe. E acho que as mulheres, eu estou olhando, falando e olhando para as mulheres, passaporte, tudo isso, eu cuido de tudo isso. Você cuida do resto. Reconhecendo esse tipo de coisa, né? 20 dias depois estava eu lá com os documentos todos em cima da mesa, falou, tá vendo, minha parte está aqui, né, tudo certo. Aí, cadê a sua parte? Ela falou assim, a minha parte, ali. Aí tinha no canto assim, 5 mapas. Né? Aquilo? E o resto das coisas? O resto eu dei tudo. Pensa bem, na época eu era tenente. Comprava tudo da prestação, aquele negócio, né? Salário apertado. De repente eu tinha 5 malas. Tudo que eu tinha estava ali. E fomos lá para a Califórnia. Eu, a Fátima, o Fábio, a Carol, 5 malas e um cachorro, o Mig. Né? Era um poodle desse tamanho assim. Diga-se de passagem, ele morreu faz 2 anos, acho. Ele morreu com 18 anos, o bichinho. Então quem tiver pensando em ter um poodle, aí pensa bem o que você vai fazer, porque vai demorar, né? Bom, fui lá para Monte Rei. Coitado, bichinho era bacana. Fui lá para Monte Rei, me deram 2 anos e meio para fazer mestrado. 2 anos e meio é muito tempo, né, para fazer mestrado. Passa mais do que está com você. Terminei em 1 ano e meio, comecei o doutorado, estava lá no doutorado. Quando chega um e-mail do meu irmão, Luiz Carlos ali, está lá, né? O e-mail dizendo que o Brasil tinha entrado no programa da Estação Espacial Internacional através da NASA. A NASA exigiu então que o Brasil fornecesse um recurso humano para a turma 17 de astronautas e que ela viesse ao Brasil fazer a seleção. E a Agência Espacial Brasileira, para legalizar tudo isso, fez um concurso público. Publicou dos maiores jornais das cidades, e ele falou daqui, ele mandou lá o e-mail, né, para mim. Eu peguei aquele e-mail e falei, nossa, que legal. Eu confesso que eu já tinha visto o site da NASA um monte de vezes, mas aquele agora eu podia, né? Que tinha lá nos requisitos para ser astronauta, ser americano, né? Naquela parte não dava. De repente eu podia. Mesmo se eu demorei um tempão para tomar uma decisão, acho que eu demorei ali uns 30 segundos, mais ou menos. Peguei a papelada toda, preenchi, mandei lá e fico esperando. Demoram 2 semanas, nada chegava. Pô, você já reparou que todo mundo tem um anjinho de um lado e um diabinho do outro, né? Todo mundo tem isso. O anjinho fala coisa boa, o diabinho fala coisa errada, né? Depois de 2 semanas ali esperando, não chegava nada, o diabinho entrou em cena, né? Tá esperando o quê? Que alguém mande alguma coisa pra você? Cara, real, esse negócio tá acontecendo no Brasil, deve ter 300 mil candidatos, você é um 300 mil e ninguém manda nada, você vai ficar frustrado, vai gozar, como ele lembra do passado lá, né? Demora mais. Aí o lado de cá o anjinho só falava assim, mas já pensou, não precisa nem falar mais nada, né? Já pensou, hein? Demora mais 1 semana, eu estou passando lá do fax, começa a sair um fax. 1998, fax não era que nem hoje, né? Que o fax é buf e sai uma folha assim,
Naquele tempo demorava, e tinha um fax que ia ficando azul o papel assim, né? Eu sei que está todo mundo fazendo cara de interrogação, mas tem muita gente que lembra aí sim, né? Aí começa a sair aquele papelzinho azul e demorava, e ele ficava, a gente chamava de faxzinho, porque ele ficava assim, zin, demorava para sair alguma coisa. Aí eu vejo o símbolo da agência espacial saindo, eu falei, resultado, sim. Aí depois tem uma coisa, né? Não sei quem foi que inventou o ofício, mas o ofício é aquele que tem o logo em cima. Quando eu vi o logo da agência espacial ali, eu falei, não, é o resultado do concurso, é o resultado. Zin. O ofício tem o logo, depois tem 5 centímetros de nada, já notou isso? E depois de 5 centímetros de nada começa de, para, assunto, referência, coisa assim. E depois mais 5 centímetros para ajustar o papel. Eu estava quase morrendo do coração quando aparece a primeira palavra que interessava, apareceu assim, parabéns. Parabéns é bom, né? Parabéns. Aí, nessa hora, lógico que o diabinho tem cena de novo, né? Parabéns. Deve estar escrito aí embaixo, parabéns, você tem um currículo muito bonito, mas infelizmente já preenchemos sua vaga, né? Pessoal de RH, não sei se tem alguém da RH que não fez. E tudo ficou lento naquela hora, né? Você estava lento, já ficou mais lento, ele mudou de linha, começou assim, lento fica em câmera lenta, né? E câmera lenta fica mais grossa a voz, então começou assim, você foi aprovado na primeira fase. E tem mais fases nisso. Eu era comparecer a São José dos Campos, fazer exame médico físico psicológico. Saí em Monte Rei, lá na Califórnia, fui para São José dos Campos, fiz exame médico. Terminaram o exame médico, vim para Bauru para ficar esperando o resultado, e estou lá esperando. Naquela época eu não tinha, pelo menos eu não tinha celular, né? A gente tinha aquele telefone normal, de linha. Eu estou lá e falaram que o resultado do exame médico ia sair em 3 dias. Demorou um dia nada, 2 dias nada, terceiro dia toco o telefone, minha mãe atendeu, mas uma ligação de uma agência para mim. Nervoso, peguei o telefone. É interessante, né? Porque quando você está nervoso, parece que é tudo em câmera lenta também, assim, né? E eu peguei o telefone lá, eu nervoso, né? Do lado de lá tinha uma voz, obviamente, no telefone tem que ter voz do outro lado, mas era uma voz de radialista, assim, de 1h da manhã, né? Aliás, eu ouvi um rapaz hoje que tinha uma voz desse jeito, aqui, uma voz de radialista de 1h da manhã, assim, né? Aí eu atendi o telefone, nervoso, né? Assim, a conversa foi mais ou menos assim, né? Alô? Sim? Marcos? Sim? Pontes? Sim. Ele dá essas paradas no meio, assim, terríveis, né? Vou dar um recado desse pra alguém, nunca para assim. Aí, alô? Marcos? Sim. Aqui é o doutor Raimundo Mussi. Alô? Marcos? Sim. Com relação ao exame de seleção de astronautas? Sim. Com relação ao exame médico? Sim. Alô? Você está me ouvindo? Sim. Eu gostaria de informá-lo que... Alô? Sim? Você está me ouvindo? Sim! Que o senhor foi... Alô? O senhor foi aprovado na segunda fase, ok. Deverá comparecer à agência espacial para a terceira fase, com uma sabatina, né, em inglês, com a NASA, Agência Espacial Brasileira, um monte de gente. Fui para lá, ficamos em 5 candidatos só. 5 horas para fazer exames, aquela coisa, tipo de uma banca de doutorado, né? Vai lá, todo mundo foi interrogado, né? Todo aquele exame, todo terminou, ficamos lá esperando. 5 horas depois chega o doutor Bush e falou: senhores, nós já temos um veredito. E nós vamos apresentar individualmente, um a um de cada vez. A ordem é aleatória. Você é o primeiro. Pegou o cara e levou. Nunca mais viu o cara sumiu. Não é? Se ele foi abduzido, alguma coisa assim, né? Eu, louco, né? O que aconteceu aqui? E eu fui o terceiro a ser chamado naquilo. Eu fui no corredor assim, pô, cheguei até aqui, tá bom, né? Pensa bem, eu disse, você aprendiz, acha, eu tô na final para ser astronauta, tá bom. Mas não vão aceitar, vamos. Você vai pensando aquilo.
Aí entrei numa sala, tinha um senhor sentado lá, chefe de seleção, sala meio escura. Ele fecha a porta, eu fechei a porta. Eu nervoso, o cara tranquilo, pranchu. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, olhou para mim, olhei para ele. Ficou uma situação esquisita. Eu não sabia o que falar. Ele finalmente falou assim: Marcos, sim senhor, Pontes. Sou eu. Marcos Pontes, sim senhor, sou eu. Você foi selecionado, escolhido para representar o Brasil como astronauta na NASA, no Johnson Space Center, em Houston, no Texas, junto a outros 15 países participantes do programa da Estação Espacial Internacional. Você, se aceitar, pode ser o primeiro astronauta da história do país. É gozado, porque você espera tudo, né? Menos que dê certo aquilo. Eu não sabia o que responder. É igual cachorro, quando você está andando de carro, tem um cachorrinho lá, né? Aí você para, o cachorro fica lá, né? Aí ele viu que eu estava desse jeito e falou assim: ô Marcos, eu estou te entregando agora uma mensagem a Garcia. Sabe o que é isso? Aliás, para quem não souber, procura na internet depois. Mensagem a Garcia, dá uma olhada. Estou te entregando uma mensagem a Garcia, uma missão pelo país e para o país, de levar a bandeira do Brasil pela primeira vez ao espaço nas mãos de um brasileiro. E isso vai exigir sacrifícios da sua parte e da sua família. Sim, senhor. Não sabia o que responder. Ele notou que eu estava daquele jeito ainda. E aquilo foi em junho de 1998, né? Falou assim: olha, primeiro sacrifício, ele falou: você sabe que treinamento lá, 24 horas, 7 dias por semana, você vai sacrificar muito o convívio com a família. Não, sim, senhor. Segundo, você é militar, né? Eu falei: sim, senhor, sou. O que você é? Sou capitão da Força Aérea, piloto de testes. Ótimo. Já sonhou em ser brigadeiro da Força Aérea? Quando ele falou isso, primeira coisa que passou na minha cabeça: caramba, ele vai me promover. Claro, já sonhei em ser brigadeiro. Pô, não quero não, lógico. Já sonhei em ser ministro da Aeronáutica? Sim, vai promover, vai promover, vai promover. Pois é, talvez você nunca seja. Olha, mas por quê? Falou: olha, pensa bem, a Agência Espacial Brasileira é civil. O Programa Espacial Brasileiro é civil, o Brasil é signatário do Acordo Internacional de Uso Pacífico do Espaço Exterior. Não é bonito para dizer que não pode ter nenhum desenvolvimento militar dentro do programa espacial. A NASA é civil, a Estação Espacial Internacional é um programa civil, não pode ter nada militar lá. Em outras palavras, aí é interessante para os jovens pensarem, a carreira de astronauta é uma carreira civil, né? A função é civil. Portanto, não precisa ser militar para ser astronauta. Se for, melhor, mas não precisa. Aí ele falou assim: então, como é carreira civil, você vai ter que deixar as suas funções militares para assumir a função de astronauta, que é civil, e portanto eu não sei se você vai sacrificar a sua carreira militar com isso. Ok, sim senhor. Terceiro, sabe, tem riscos envolvidos, não sabe? Sim senhor. A gente não quer, mas pode ser que no meio da tentativa sua de realizar essa missão, você tenha um acidente e sacrifique sua própria vida. Portanto, ele falou: eu vou te perguntar uma vez só. Você aceita ou não esse desafio, essa missão pelo país? Mas é assim mesmo, não é? A vida da gente vai passando por decisões e você tem que dar uma resposta. E nessa hora aparecem muitas coisas na sua cabeça. Eu virei para ele e falei: sim senhor, eu aceito. A partir daquele momento que eu falei eu aceito, eu só tinha duas alternativas. A primeira é passar pelo que fosse necessário para ir lá e cumprir a missão, como eu fiz em 2006. A segunda era morrer tentando. E quando eu falo morrer tentando, estou falando literalmente. Porque se você pensar bem, é esse o tipo de determinação que você tem que ter para cumprir uma missão como essa. Aliás, determinação, para quem não lembra, é o que soma objetivo e persistência. Se você tem objetivo e tem persistência, você tem determinação. E determinação é necessária para você fazer qualquer coisa na vida. Lembre do seu sonho, aquele que você pensou no começo, quando eu cheguei aqui e pedi para você fechar os olhos por uns 3 segundos e pensar no seu sonho. Para chegar lá, você vai precisar de determinação, você vai precisar entregar a sua vontade para fazer isso. Você vai ter que desistir de muitas coisas, mas você vai conseguir chegar lá, se você tiver determinação. Né? Foi para a minha primeira coletiva de imprensa. Eu nunca tinha ido para a coletiva de imprensa, né? Depois daquele negócio. Cheguei lá, tinha um monte de repórter. Sentei lá, tinha o ministro da Aeronáutica que estava lá, que era ministro, né? Tinha o presidente da Agência Espacial, um monte de gente, e eu no meio. Fizeram um monte de perguntas, eu já não sabia mais o que responder, quando um repórter lá no fundo levantou o braço e falou assim: e esse cabelo branco aí? Naquela época eu estava começando a ficar cabelo, estava começando a nevar, né? E esse cabelo branco aí? Falei: pô, sei lá, né? Pensei comigo: pô, cabelo branco? O cara vai perguntar isso? É de família. Lembrei que a mãe tinha cabelo branco, né? Meu pai não tinha muito cabelo branco não, né? Mas minha mãe tinha. Eu falei assim: é de família. É de família, foi o que eu respondi. Dia seguinte sai uma pilha de jornal assim, desse tamanho, e um deles, grande lá de São Paulo, estava escrito assim:
primeiro astronauta brasileiro confessa o quê? Que tem cabelos brancos por preocupação com a família. Eu falei, não, é isso, que preocupação, mas é assim mesmo, né? Todo mundo que está aqui sabe, nessa academia o pessoal sabe muito bem que não é tudo que você fala que escreve, não é tudo que escreve que é o que você fala. Ele estava lá, aí eu fui para curso lá na NASA, 2 anos de curso. Aliás, curso da NASA eu achava, quando eu falava treinamento para a NASA, eu achava que eu ia chegar lá e ia ser que nem treinamento de jogador de futebol, né? Ia chegar lá, malhar pra caramba, aquele negócio assim. Não tem nada a ver com isso. Você chega lá, é muito estudo. 70% do tempo, para quem é bom gostar de estudo, para quem quiser ser astronauta, 70% do tempo você vai estar estudando, certo? E para aprender os sistemas, aprender tudo isso, 15% do tempo você vai estar com psicólogos, psiquiatras na preparação emocional, 10% do tempo com médicos lá no hospital, fazendo todo tipo de exame que você puder imaginar, e 5% do tempo só, você vai estar no ginásio ou na piscina malhando, o que é muito gostoso, convenhamos, é a parte mais gostosa. Mas qualquer um com a saúde boa consegue, em 6 meses está pronto para ir ao espaço em termos de condicionamento físico. Depois soma mais 8 anos de preparação, de estudo, vai estar pronto. Certo? Então, terminei o curso em dezembro de 2000, recebi meu brevet de astronauta. Todo orgulhoso. Charlie Precourt, chefe dos astronautas, falou, Marcos, parabéns, você agora é oficialmente o primeiro astronauta brasileiro. Obrigado. Aí ele deu um passo e voltou. Sabe que a gente está conversando no cafezinho? Você é o primeiro astronauta profissional do hemisfério sul do planeta Terra. Eu? Eu não. Tem o Carlos Noriega, que é do Peru. Tem o Andy, que é da Austrália. Tem o Franco Caldeiro, que é da Argentina. Ele, esse pessoal nasceu nesses países. Contudo, vieram para os Estados Unidos, se tornaram cidadãos americanos. Entraram aqui através dos Estados Unidos, eles voam com a bandeira americana, nunca vão voar com a bandeira do Peru, da Austrália ou da Argentina e simplesmente vão obedecer esses países. Você é o único que é de um país, voa com a bandeira do seu país e é no hemisfério sul do planeta e é profissional. Ótimo, quando é que vão voar? Não sei. Eu achava que ia voar em 2001, né? Não aconteceu. 2002, não. 2003, Colômbia caiu. Perdi 7 amigos, tudo ficou parado. Não dá para contar todos os detalhes, mas no final vai estar à disposição para quem quiser adquirir esse livro, chama Missão Cumprida, que tem todos os detalhes aqui, né? E tem todos os detalhes dessa época aí também, tudo isso, toda essa história que eu estou contando. 2005, a Agência Espacial me procurou e falou, você vai voar o ano que vem. Como? Não tem espaçonave aqui? Não, você vai voar com os russos. Com os russos? Com os russos. Pensa bem, eu sou especialista de missão. Especialista em missão é o nome bonito que se dá na NASA para mecânico de espaçonave. Então, basicamente, o que eu faço é consertar a espaçonave, montar sistemas. A maior parte dos astronautas são especialistas em missão. E eu sabia, nessa época, tudo do ônibus espacial e tudo da parte nossa da estação espacial. Mas muito pouco da parte russa, que eles são os próprios mecânicos, cosmonautas lá, não precisa da gente. De repente, eu tinha que aprender tudo lá na Rússia. Me falaram assim, o tempo normal de curso na Rússia, para você, é 1 ano e meio, 2 anos. Você tem 5 meses para aprender. 5 meses, 5 meses. O desafio profissional era enorme, se você pensar sobre isso. Era um desafio grande para chuchu. Mas lembra do seguinte, falando como piloto aqui, se você vai fazer um ataque num certo lugar, onde você acha que vai estar antiaéreo? Próximo do alvo, lógico, não vai estar perto da sua base, vai estar lá. Então quando você está chegando perto do seu objetivo na vida, é o momento que você tem os maiores desafios, isso é normal. Às vezes a gente não gosta de ter desafios, mas os desafios são importantes para isso, eles te provam inclusive que você está chegando perto do objetivo. Mas nessa época também, né, e aqui estão meus irmãos aqui que sabem bem dessa história, eu não gosto geralmente de falar muito disso, mas às vezes é importante falar, porque eu vejo muitas famílias aqui também. O meu filho, Fábio, aqueles que vocês viram na foto lá, ele foi diagnosticado com câncer no sistema linfático, chama linfoma. Para qualquer pai e mãe, sabe muito bem que se você recebe um diagnóstico desse, do seu filho, parece que o mundo fica muito pesado nas suas costas. Parece que todo mundo se afasta de você, parece que você não vai conseguir levantar mais. A impressão que você tem é que o mundo acabou, que nada faz mais importância. Mas tem que fazer, e você tem que levantar e continuar lutando. Aliás, a melhor definição de sucesso que eu conheço é uma definição do Brian Tracy que diz assim: sucesso é aquilo que você obtém depois que você levanta pela última vez. Depois que você levanta pela última vez. É importante a gente lembrar disso, porque eu não sei qual é o sonho de cada um de vocês, mas uma coisa eu tenho certeza: até você chegar lá, você vai cair muitas vezes. As coisas não vão ser fáceis, você vai ter dificuldades, vai ter momento em que você vai querer desistir, vai ter momento em que o mundo ficou muito pesado nas costas.
E vai vencer, de novo, não é aquele mais bonito, vai vencer aquela pessoa que levantar e continuar a lutar, continuar a acreditar no sonho e levantar. Eu trouxe um vídeo, e se alguém acha que não tem força para levantar, ou que está passando por uma situação difícil para chuva, eu trouxe um vídeo aqui de um rapaz que ele não tem braços e não tem pernas. Ele vai falar sobre levantar de novo. Vamos dar uma olhadinha. Nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have a little chicken drumstick. And so it's like, you know, that would really cool if I could get this and get some techno going like, you know. 1, 2, 3, 4. Along the way, you might fall down like this. Ready? Good? Yeah. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm never going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up, like this. Forte do que a gente imagina, e a vida não é feita só de momentos bonitos, momentos fáceis, né? Ela tem um monte de momentos difíceis, e as melhores sensações que a gente tem na vida geralmente não são dos momentos fáceis, dos momentos bonitos apenas, mas principalmente quando você supera uma dificuldade grande, você se sente em pé de novo. Você fala assim, eu sou capaz, eu consigo fazer aquilo lá. E aquilo dá muito mais força para ir para frente e realizar coisas ainda maiores do que aquilo. Eu não sei se todo mundo acredita em Deus aqui ou não, né? Mas eu não quero parecer pastor ou padre falando aqui, mas se você não acredita em Deus, é bom achar um ótimo substituto, porque em certos momentos na vida você vai precisar achar dentro de você alguma coisa que seja muito maior do que o problema lá fora. Essa coisa a gente chama de Deus, né? Então é bom lembrar disso, dos momentos bons também, né? Bom, missão centenária, foi assim que eu fui lá para a Rússia. Aliás, diga-se de passagem, né? Além de me falar que eu tinha só 5 meses para fazer o curso, uma das coisas que eu cheguei a pensar, além disso, você sabia? Bom, lógico que você sabe, na Rússia o pessoal fala em russo, né? Mas então, o checklist é em russo, painel é em russo, painel é em russo, o controle fala em russo, você tem que aprender russo também. Você tem 3 meses em paralelo para aprender russo. Tenta aprender russo em 3 meses. Não é uma tarefa muito fácil. Очень трудно говорить на русском языке. Это можно, надо учить немного, это можно. É difícil falar em russo, precisa estudar bastante, mas é possível se você estudar, né? Fui lá para Звездный городок, né? Cidadezinha estrelada, ou Star City, né? Lá perto de Moscou. Essas eram as características da missão. Eu era o titular, meu backup era o Sergei Volkov, russo. Os objetivos da missão eram esses 4 objetivos, e o
O destino era a Estação Espacial Internacional. O que é a Estação Espacial Internacional? Uma espaçonave que fica ao redor da Terra, dá uma volta na Terra a cada 90 minutos. Fala, pô, volta na Terra a 90 minutos? Deve ser rápido. É rápido. 28 mil km por hora de velocidade, a Estação Espacial. E se ela dá uma volta na Terra a cada 90 minutos, olha que coisa interessante. Se o Sol estiver ali, significa que você passa 45 minutos no Sol, certo? No dia, 45 minutos na noite da Terra, né? 45 minutos dia, noite, 1h30. Dia, noite, 1h30. Ou seja, você dá 16 voltas na Terra a cada 24 horas. Né? E era uma espaçonave grande, aqui cabe um campo de futebol, tem 108 metros. Ó. Então, mas em vez de ficar falando, vamos ver um vídeo lá de dentro da Estação Espacial. Vamos ver. We found a common ground upon which adversaries and former enemies can come together. I have long believed that a society that stops exploring is a society that stops progressing. This program made us the bridge to the future of human spaceflight. What happened in this last year is truly phenomenal. The space station today is the largest and most capable space station ever flown. Rocket beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. Human presence in space. Human presence in space. Essa é uma espaçonave e tanto. Como é que ele faz o treinamento lá? Semelhante a Houston, né? Já tinha grande parte do nosso lado, eu tinha que aprender do lado russo. Então, muito estudo, mas eu trouxe aqui algumas coisas mais pitorescas assim para mostrar. Por exemplo, aquilo ali em cima é treinamento de 0G. Por causa dessa dinâmica do voo da estação espacial, tudo lá dentro flutua, a gente tem o que a gente chama de microgravidade. Se você não treinar giros, você vai passar muito mal. Então, todo dia depois do jantar, eles se amarram nessa cadeira aqui, você tem que ficar girando aqui por 15 minutos, girando na cadeira depois do jantar para se habituar com isso aí. Além disso, você tem acelerações grandes das espaçonaves. Então, você usa uma centrífuga humana para você treinar o corpo em grandes acelerações. Isso aqui é comida espacial. O que parece aquilo lá? Pizza, né? Pois é, aquilo lá é sopa. É um dos tipos de comida espacial que você tem. Você tem comida enlatada e comida desidratada. Aquele é um exemplo de comida desidratada. Então você tem sopa, tem comida normal, mas ela vai para lá sem água. E quando chegar lá, você tem que colocar água antes de comer. Aí você corta com a tesoura e come com a colher. Você sai um pedaço voando. Não tem problema, você voa atrás e come. Né? Agora, o mais interessante é o seguinte. A água que a gente usa para reidratar essa comida é água reciclada. Eu espero que a gente não chegue nesse ponto aqui na Terra. Mas lá é água reciclada. O que isso significa? Significa que a água que você está tomando ali na comida, no café, no chá, no suco, é água que alguém, 2 dias atrás, por exemplo, já usou e já descartou. Volta para o sistema, é purificado e volta para você tomar. Aí você fala, pô, então aí deve ter um gosto horrível, né? Não, você acostuma com o gosto é normal. Aliás, vou dar uma dica para os futuros astronautas, vou dar uma dica, né, para você também. A dica é o seguinte, quando você estiver lá na estação, beba muita água.
Você vai falar assim, por quê? Porque você tem que pensar estrategicamente. No momento que você bebe muita água, você garante que a maior parte da água que você está bebendo é sua. Isso é importante para lembrar. Depois de 5 meses treinando lá em Moscou, me mandaram para o Cazaquistão, né? Aqui está o deserto do Cazaquistão, lá no assistente de lançamento de Baikonur, equipe principal, equipe reserva, ali está a equipe principal já com um traje de decolagem, Pablo Vinagradov, comandante, eu e o Jeff Williams, engenheiros de voo, e esse da Soyuz TMA-8 ou da Expedição 13 da Estação Espacial Internacional. Aqui está saindo lá do hospital, no ônibus, teste da roupa, última entrevista. Aliás, estão vendo aquela webpage ali, ó? Né? Se entrar lá, tem uma série de informações. Se quiser anotar, essa é a minha webpage, né? Página na internet, ali tem o Twitter também. E uma série de coisas ali, a entrevista. Já na escada para o lançamento, essa mulher é a Valentina Tereshkova, primeira astronauta mulher, primeira mulher aí ao espaço, né, da história. Estava lá com a gente também. E finalmente, no dia 29 de março de 2006, eu estava sentado lá no topo de um foguete Soyuz. São 49 metros de comprimento, mais ou menos um edifício de 16 andares. Imagina um edifício de 16 andares, você está sentado lá. Essa é a parte da espaçonave, aqui tem a cápsula, ele sentado dentro da cápsula. Daqui para baixo são 200 toneladas de combustível. Basicamente você está sentado numa bomba de tamanho bem grande, né? Você está sentado lá esperando para decolar. E as pessoas falam assim, qual foi o momento mais marcante do seu voo? É interessante que um voo espacial tem um monte de momento marcante, né? Mas para mim, um dos momentos mais marcantes foi no dia anterior. Eu vou dizer o porquê, né? Acontece o seguinte, a minha família ficou em Houston lá durante o tempo, 5 meses que eu estava treinando na Rússia. E no último dia, eles foram lá para o Cazaquistão, então lá estava a Fátima, minha mulher, Fábio, meu filho, Ana Carolina, minha filha. E os russos, daquele jeitão que eles têm, eles falaram assim para mim, Marcos, sua família está aqui no quarto 232, você tem meia hora, 30 minutos para dizer adeus para sua família. É interessante porque a gente nunca para pensar sobre isso, né? A gente sempre acha que as pessoas que a gente ama vão estar com a gente para sempre, a gente vai estar com eles para sempre, a gente nunca quer pensar em separação, que um dia a gente vai ter isso. E de repente ali, naquele momento, tinha 30 minutos para perceber isso. Eu já tinha sentido algo semelhante quando o Fábio fazia lá quimioterapia lá no hospital, porque você fica com medo de perder a pessoa, né? E de repente eu estava ali com aqueles 30 minutos, eu caí na real que eu tinha 30 minutos para dizer para os meus filhos, tudo aquilo que eu queria dizer para o resto da vida deles. O que você falaria para os seus filhos se você tivesse 30 minutos para dizer para eles tudo aquilo? A gente não sabe o que falar, porque a gente não está preparado para isso. E às vezes a gente adia tanto coisas simples para falar com as pessoas que a gente ama. Tipo assim, chegar para o seu filho e falar, eu te amo, você nem quer meu filho. Ponto. Mas não hoje, talvez amanhã, talvez outro dia, não vai estar preparado hoje. Não, deixa para depois. Não tem melhor dia do que depois. O melhor dia é hoje, é agora. Então se eu posso deixar uma coisa para se lembrar aí de bastante tempo, não perca a oportunidade de estar com as pessoas que você ama, falar para elas, seja lá o que você quiser falar, beijar, abraçar, porque você nunca sabe no dia seguinte. O dia seguinte é um incógnito, você não sabe disso. Então naquele momento que eles saíram pelo corredor do hospital, eu vi os 3 assim saindo, naquele momento foi muito marcante, podia ser a última vez que eu estava vendo lá. No dia seguinte eu estava sentado lá, no topo desse foguete, esperando para decolar, né? As pessoas perguntam, dá medo? Lógico, dá medo, você não é doido, você tem que ter medo, né? O medo faz parte. Aliás, eu vejo muita gente falar assim, eu não tenho medo de nada. Isso é mentira. Todo mundo tem medo. Medo é uma emoção básica do ser humano, e se uma pessoa é saudável, é importante ter medo. Agora, eu sou coach também, eu ajudo no desenvolvimento de pessoas. E às vezes você vê gente que se deixa levar pelo medo e passa a vida inteira com medo de falhar, com medo que as pessoas vão pensar, com medo que as pessoas vão falar, e ficam lá. De repente, quando chega com o cabelo branco, olha para a vida e fala assim, o que eu fiz? Não fiz nada porque eu estava com medo. Então é o seguinte, todo mundo tem medo. O que diferencia as pessoas que fazem ou não fazem é a coragem de encarar o que você tem que fazer, apesar do medo. Ir lá, levantar, botar o peito para falar, eu vou fazer isso lá. Eu estou com medo, mas eu vou continuar a fazer. Eu vou vencer porque eu preciso fazer isso aí. 6 segundos a decolagem, os motores acendem. E quando eles acendem, esse foguete vibra tanto que chega a trincar o esmalte dos dentes. Nessa hora aí, eu lembro de uma coisa que eu fiz que me deu muita força naquele momento lá. Eu passei a mão na bandeira, assim, que eu tinha um braço igual esse aqui, e pensei assim, eu não estou indo sozinho, está todo mundo indo comigo, está todo mundo indo comigo. Aquilo me fazia sentir bem demais. Sabe por quê? Se você for pensar, essa bandeira da gente
bandeira do Brasil que está ali, não é só um pano bonito, com cores bonitas, com uma cor bacana, né, com um desenho diferente. Essa bandeira significa muito mais. Ela significa toda a nossa tradição, toda a nossa cultura, toda a nossa história como brasileiros. Significa o sacrifício de um monte de gente para a gente ter o país que a gente tem hoje. Aí quando a gente fala isso, eu tenho certeza que passou na cabeça de muita gente aí: nossa, mas eu vejo tanta coisa errada no meu país, tanta coisa esquisita, eu tenho vergonha de, sabe, gente, esse é o nosso país, né? Esse a gente tem que fazer alguma coisa para resolver as coisas, né? A gente tem o direito e o dever de fazer alguma coisa, especialmente os jovens. Eu não quero colocar um peso muito grande em cima dos ombros de vocês, mas esse é o seu país, é a sua herança. Então é bom que você tenha orgulho dele e faça as coisas para resolver. Tem problemas agora? Tem, lógico que tem problema. Tem coisas que dá vergonha, a gente tem um monte de coisa que dá vergonha. Mas a gente pode e deve resolver esses problemas. E existem maneiras de fazer isso. E um dia a gente vai conseguir fazer isso, porque eu acredito na inteligência, na capacidade de cada um dos jovens. Eles são capazes, através da educação, de fazer isso. Cada vez que eu tinha medo, eu passava e falava: não estou sozinho, está todo mundo comigo. Sabe por quê? Essa bandeira representa cada um de nós, representa todos nós. Quando esse foguete acende, vibra ali dentro, depois abre os garfos e ele começa a decolar. 9 minutos depois a gente está no espaço, são 9 minutos para chegar no espaço. Durante esse percurso, todo esse foguete vai ficando para trás e finalmente lá nos 9 minutos, depois de 5 vezes de aceleração, 5 vezes a aceleração da gravidade, corta o motor. Aí tudo começa a flutuar. Se coloca no meu lugar naquela hora ali, tudo flutuando na frente, né? Depois de tudo que eu passei para chegar lá, aquele era o meu momento, estava tudo flutuando ali. Eu tirei as luvas, elas começaram a flutuar aqui na frente assim. Aí eu soltei um pouquinho o cinto, eu tinha um bom procedimento para fazer, mas eu queria olhar lá fora, né? Aí abri um pouquinho os cintos assim, fui olhar na janelinha, e o que eu vi foi isso aqui. Esse planeta azul, assim, maravilhoso lá. Bonito. As pessoas perguntam para mim: o que você sente? O que você sentiu a primeira vez que você chegou lá e olhou para a Terra, né, do espaço? É interessante dizer isso, mas a primeira coisa que passou na minha cabeça, sabe o que foi? Aqui perto, em Bauru, naquele dia que eu falei com os meus amigos que eu queria ser piloto, eles falaram para mim: você ser piloto? Cara, na real, rapaz, isso é impossível, você vai para aquilo de rico, você nunca vai conseguir. Fica aí pensando nisso, vai ficar frustrado. E aí quando eu cheguei em casa, a dona Zuleika, né, aqueles olhos azuis dela, que olhou para mim e falou assim: ó, você é capaz de fazer qualquer coisa que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Eu lembrei da dona Zuleika me falando exatamente aquilo, com aqueles olhos azuis dela. Aliás, a mesma cor aqui da Terra, aquele azul assim da Terra. Ali foi um momento tão bacana, sabe, aquele momento, porque a gente passa por tanto aperto para realizar alguma coisa na vida, não é? E no momento que você realiza as coisas, que geralmente tem que você lembra. Você lembra de tudo que aconteceu de errado, das pessoas que tentaram te atrapalhar, das pessoas que tentaram te prejudicar, tentar puxar o tapete. Tem muitas dessas pessoas. E geralmente a gente esquece as pessoas que tentaram ajudar a gente a chegar lá, né? É importante nessa hora, aquele momentinho que você tem de felicidade, compartilhar de pensamento com essas pessoas, porque elas mereceram também estar lá com você naquele momento lá. Logo depois você olha aquele planeta azul, assim, lindo, né? Você deve estar imaginando: pô, você deve se sentir lá grande coisa, né? Eu cheguei no espaço, eu sou assim. Não. Você chega lá, você se sente nada, insignificante quando você se compara com a Terra, praticamente nada. Mas você fala assim: pô, eu fiz tudo isso para chegar aqui e provar para mim mesmo que eu sou nada? Sim. Às vezes você precisa bater no fundo do poço para começar a dar importância no que é realmente importante na vida. E as pessoas são as coisas mais importantes. E naquele momento lá, um pensamentozinho pequenininho chegou na minha cabeça, mas um pensamento poderoso demais. O pensamento tem um poder gigantesco, eu já falei isso no começo aqui. Ele tem um poder grande porque um pensamento vai mudar a sua atitude vai mudar o seu comportamento, o seu comportamento vai mudar os seus resultados resultados vão mudar o mundo lá fora. Portanto, um pensamento muda o mundo. E aquele pensamentinho que chegou na minha cabeça foi o seguinte: falei assim, eu sou insignificante comparado com a Terra, nada. Mas essa Terra, com 7 bilhões de pessoas, quando comparada com o restante do universo, também é nada. Como diria o Carl Sagan, é um pontinho azul pálido lá no meio do universo. Nada. Mas você concorda comigo que se essa Terra desaparecer de uma hora para outra, o universo antes é diferente do universo depois? Se um de nós, embora insignificante, desaparecer de uma hora para outra, o universo antes é diferente do universo depois, com aquela pessoa e sem a pessoa. Por quê? Simples. Todos nós fazemos parte da mesma coisa, todos nós fazemos parte do universo. Já parou para pensar sobre isso? Todos nós fazemos parte da mesma coisa.
se você estender um pouquinho essa ideia, você pode dizer assim que todos nós somos a mesma coisa. Se todos nós somos a mesma coisa, imagine se todo mundo pensasse dessa forma. Aquelas coisas que a gente ouve desde criança, né, que o pessoal fala assim, trate as outras pessoas da maneira como você quer ser tratado, a regra de ouro, faria completo sentido, porque se eu te fizer mal, estou fazendo mal para uma parte de mim, se eu te fizer bem, estou fazendo bem para uma parte de mim. Imagine se todo mundo em cima desse planeta pensasse da mesma forma. Imagine teria um planeta muito diferente, sem discriminação, sem guerra, um planeta onde as pessoas iam se ajudar, né? Hoje, além de astronauta, né, eu sou embaixador da ONU. Eu trabalho em lugares, muitas vezes, que você vê, você não sabe como que as pessoas conseguem sobreviver nesses lugares. E geralmente não é por causa da natureza, é por causa de outras pessoas. Um dia a gente vai melhorar nisso. Vai demorar talvez um tanto, mas um dia a gente vai chegar lá. Talvez não seja por bem, mas um dia a gente vai chegar lá. Dá medo? Lógico que dá medo. Cada vez que eu tinha medo lá, eu escrevia cartas para os meus filhos, eu não tive tempo para falar com eles, naquela meia hora, falar tudo que eu queria. E essas cartas foram as raízes, vamos dizer assim, desse livro, chamado É Possível, Como Transformar Seus Sonhos em Realidade, que está ali, vai estar também à disposição para quem quiser adquirir depois da palestra aqui. Esse livro traz essas cartas, depois eu usei gerenciamento de projetos e coaching para formar esse livro, que é um livro de autoajuda, mas com uma finalidade, vamos dizer assim, com um final, é um gerenciamento de projetos, afinal de contas, né, de cada um. Acredita em Deus? O pessoal às vezes pergunta para mim, acredito. Mudou quando você foi para o espaço? Mudou, acredito mais. Mas não aquele Deus que fica lá em cima jogando raio em alguém que faz alguma coisa errada, completamente separado de cada um. Acredito em um Deus que está dentro de cada um de nós e que é ao mesmo tempo tudo que já existiu, tudo que existe, tudo que vai existir da mesma forma. E quando eu falo isso, às vezes o pessoal fala assim, você é um cientista que fala em Deus? Sim. Se eu fosse cientista e falar assim, eu sei tudo, eu não poderia me chamar de cientista, não poderia me chamar de nada, afinal de contas, senão eu não tenho nada que aprender. A gente tem muita coisa para aprender ainda. E essa questão de Deus, para aqueles que não gostam de falar em Deus, espero que não tenha nenhum aqui, você pode usar o universo da mesma forma, que funciona da mesma forma. Desde que você haja de acordo, haja direito, válido também. Os meus amigos de missão aqui, eu espero que eles pensem exatamente da mesma forma. Está aqui o Jeff Williams, Padre Vinagrado. Aliás, Padre Vinagrado ele é civil, né, engenheiro de software da Energia, era o comandante. Jeff Williams e Bill McArthur são coronéis aposentados do exército americano e astronautas americanos. O Valério Tokarev é coronel também aposentado da Força Aérea Russa, cosmonauta russo, e eu sou tenente-coronel, também aposentado da Força Aérea Brasileira e astronauta brasileiro. Está aqui trabalhando lá na estação, algumas curiosidades, e quando eu falo de curiosidades assim, sempre surgem coisas. Como é que você dorme dentro da estação espacial? Você dorme em saco de dormir. É super confortável, porque você não tem nenhuma parte do seu corpo comprimida, né, pelo resto do peso do corpo. Como é que você escova o dente? Normal, mas você não tem pia. Então você engole ou você solta uma toalha ali, o restante, né? Como é que você toma banho? Não toma, você usa a toalha molhada. Aí vem aquela pergunta difícil, né? Que todo mundo fala pra mim. Como é que você vai ao banheiro? Você quer saber isso, né? Como é que você vai ao banheiro no espaço? Tudo flutua lá no espaço, né? E é difícil explicar isso. Então eu trouxe um vídeo. Então vamos ver o vídeo, mas deixa eu falar junto com o vídeo aqui que eu vou explicando os detalhes aqui também. Vamos lá. Abaixa um pouquinho mais o som lá. No espaço, as coisas flutuam. Então você flutua, tudo que você fizer, flutua. Certo? Vamos começar por aí, para explicar cientificamente isso aqui. E outra coisa, você tem um problema sólido e um problema líquido, não é? E lembra que o problema líquido você tem que reaproveitar aqui. Ok. Para você não chegar por lá e sair flutuando e fazendo coisas, a primeira coisa que você tem que fazer é se prender na cadeira. Então tá ali como é que você se prende na cadeira, né? Para você poder ficar mais tranquilo quando você está fazendo o que você precisa fazer. Então, prende os pés, depois você prende as coxas lá. E aí você está preso na cadeira e pronto para realizar o que você tem que realizar. Nesse momento, essa cadeira é automática, né? Então, como você está preso lá, a cadeira começa a funcionar. E o que ela faz nesse funcionamento? Você vai ver que quando ela acionar, o cara vai assustar, e é natural. Olha lá. É natural porque ela succiona por baixo. E eu digo assim, é horrível.
Não tem outra coisa. Então, imagine isso porque ele está de calça. Imagina se ele tivesse que deixar a imaginação aí com ele. Mas fica o negócio funcionando. Você tem que se adaptar, relaxar um pouco e deixa. Então, Deus garante que tudo que você fizer não vai voltar, certo? Vai para dentro e fica lá dentro. Resolveu a parte sólida. Agora a parte líquida. O sistema é semelhante na parte líquida, é succionado também. Você vai ver que tem uma mangueira aqui na frente. O buraco é pequeno, o buraco sendo pequeno, você tem que. Você vai ficar mirando lá, então cada um tem um adaptador. Coisa assim. Um adaptador. E é um adaptador que ninguém presta para ninguém, obviamente, é uma escova de dente, que é o seu adaptador lá. Você coloca o adaptador, se adapta, esquece, coisa solucionada, a urina buscada e tratada. Aí tem os mecanismos da cadeira. E lembra do seguinte, né? Ela é automática. Se ela der uma pane, ela vai te pegar basicamente com as calças na mão. Então, você tem que achar uma maneira de resolver. Então tem esse botão que é automático, você passa para manual, pelas partes do sistema lá funcionam, depois você resolve o que faltou, né, para resolver lá. Ali você tem um papel, você usa lenço umedecido igual de criança, você coloca lá, também é succionado para não sair flutuando o papel sujo por lá. Aí você fecha aquele saquinho e põe num lugar próprio. Nada disso é jogado no espaço, diga-se de passagem, nada volta para a terra. Tudo é queimado na espaçonave de carga durante a reentrada. Ali, se você esqueceu alguma coisa, você tem um checklist, né, para você lembrar. Ou se você não tiver nada para ler, se quiser faltar inspiração, você pode ler o checklist 10 vezes também. Agora, a parte mais interessante é o seguinte: quando você vai no banheiro, aqui você vê um vaso lá com água dentro, né? Se você errar um pouquinho o alvo, não tem problema. Se você simplesmente dar descarga, o vaso limpa, né? A coisa lá dentro. Você não precisa ficar limpando toda vez que for. Ali, além de não ter água dentro, né, do vaso, tem um buraco pequeno. E aí quando você senta no vaso, o que você vai encarar na sua frente é um display, é um monitor, igual aquele ali, um monitor na sua frente. Porque tem uma câmera embaixo. Na verdade, você senta dentro da câmera, em cima de uma câmera. Se você nunca se viu em certos ângulos, é uma ótima oportunidade para checar se está tudo ok lá. Mas para que serve aqui? Para você alinhar os buracos, né? Para não cair fora, você não ficar limpando. Então, basicamente isso. Está ali. Agora vocês sabem o segredo. Não conta para ninguém esse negócio. Ah lá. E outra curiosidade. Durante a subida, apontei para a bandeira, apontei para cima. O que eu queria dizer com aquilo? Eu queria dizer que estava todo mundo indo comigo, mas como eu não podia falar nada, eu apontei para a bandeira. Eu pensei assim, estamos todos indo juntos para cima. Quando eu fui apontar com um dedo só, um dedo não dá noção de juntos, né? Foi por isso que eu usei 2 dedos. Se você não sei se muita gente notou que eu usei 2 dedos lá, mas foi por isso, estamos indo juntos para cima. Isso que eu queria dizer, o Brasil indo para cima. Eu acho que o Brasil está precisando disso agora, sabe? Eu sinto que o Brasil está com uma depressão, não falando de depressão econômica, uma depressão emocional assim, no país como um todo, como um medo de que as coisas não vão funcionar, é um medo que a gente não vai ser capaz de fazer. Eu estou dizendo aqui que é possível, desde o começo eu estou falando, é possível a gente mudar esse país. E é possível, se a gente fizer junto, a gente consegue ir para cima e fazer muita coisa aqui. Quando eu cheguei na estação espacial, depois de 2 dias, eu entrei primeiro com a bandeira do Brasil. Errado. Deveria entrar um padre primeiro, que é o comandante. Por que eu entrei primeiro, então? Isso é uma coisa boa para a gente aprender, especialmente os mais jovens, num mundo globalizado, a importância de você respeitar outras culturas, respeitar o pensamento, respeitar outras ideias, né, de outras pessoas, que não precisam necessariamente ser parecidas com a gente. Mas, naquele momento ali, eu tive uma lição com o Pablo, comandante. A gente fez todo o procedimento, abriu o hatch, né? Aí estava tudo pronto para passar para dentro da estação. Um momento oficial, filmado pelo mundo todo. A ordem é que entre primeiro o comandante e depois o resto. Eu e o chefe, né? Qualquer ordem. A ordem primeiro o comandante. Eu peguei a bandeira do Brasil e fiquei esperando a minha vez. O Pablo olhou para mim, me viu com a bandeira do Brasil e falou assim, vai na frente. Eu falei, eu não posso ir na frente, o mundo inteiro está olhando, o protocolo diz primeiro o comandante. Você vai ter problema, não posso ir na frente. Eu falei, você quer saber as coisas? Depois do meu problema eu resolvo. A questão é que não é você, Marcos, que está indo na frente. Essa bandeira é um país, é uma nação que vai entrar pela primeira vez na estação espacial e nem eu, Pablo, nem o Jeff temos o direito de entrar na frente de uma nação. Portanto, vai na frente. Então foi por isso que eu entrei primeiro lá. É importante te lembrar disso, né? A importância dessas coisas. Está aqui algumas cenas da estação espacial. O pessoal fala, dá para ver a muralha da China? Dá, se você estiver olhando para lá, 28 mil km por hora, ela passa lá. Era a muralha da China, tenho certeza que é. Né? Então,
Dá para ver as coisas, se você souber onde você está e no momento certo de olhar. Então eu tirei várias fotos de lá. Você tem um dia muito corrido, você tem 6, 8 horas para dormir só, e o restante do dia voando, literalmente, de um lado para o outro, carregando coisas, fazendo manutenção. Então não dá muito tempo de olhar para fora, mas você tem que olhar naquelas 6 horas que você tem. Eu dormia umas 2, 3 horas por dia, o restante eu ficava olhando, tirando fotos, escrevendo livro, aquele livro lá. Era o meu momento, afinal de contas, né? E às vezes simplesmente olhando para a Terra. É lindo, você passa em tantos lugares bonitos. E eu tirei várias fotos, então algumas aí, no meu site lá tem muitas delas também, dá para ver, a gente talvez lance um livro com fotos. Aliás, esses meus diários todos de lá estão num livro novo que foi lançado aqui há pouco tempo, né, que também está aqui à disposição, que chama isso aqui, ó, Caminhando com Gagarin. São os meus diários lá, que tem um monte de fotos coloridas também nesse livro que eu tirei de lá, né? Então os diários aí. Bom, experimentos brasileiros. Tive muito orgulho de trabalhar com os nossos pesquisadores lá. Foram muito elogiados no exterior. No Brasil, não ouvi ninguém falar nada dos pesquisadores. O máximo que o pessoal falava aqui, falava assim: pô, o Brasil mandou um astronauta plantar feijão no espaço. Aí você fala: pô, será que foi o Pato Donald que falou isso aí? Né? O tamanho do cérebro deve ser semelhante. Mas o pessoal esqueceu dos nossos cientistas, entendeu? Eu estou um pouco ligando o que o pessoal vai falar de mim, o que eu vou fazer ou não, porque a minha função foi cumprida lá. Agora, os nossos pesquisadores tinham que ser elogiados, colocados lá em cima. No exterior, eles vão falar: pô, o Brasil produziu experimentos que foram copiados por outros países. Então aqui, ó, alguns deles, nós tínhamos 2 experimentos tecnológicos que sozinhos, né, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, sozinhos já pagaram muitas vezes o investimento de 10 milhões que a Agência Espacial fez naquela missão. Só esses 2 aqui já pagaram muitas vezes. Era um sistema de transferência de calor que serve para fornos industriais, fornos de padaria, uma série de coisas. Aliás, né, não sei se vocês viram, essa semana passou agora aí, o Brasil jogou no lixo 500 milhões de dólares lá naquele acordo com Alcântara, acordo com a Ucrânia lá em Alcântara, simplesmente desistiram de fazer. Muito tempo atrás lá, a gente falou assim: a gente precisa comercializar Alcântara para que renda dinheiro para o país. Aí um monte de bobagem foi falado lá dentro do Congresso e o pessoal rasgou o acordo, falando do imperialismo americano, um monte de bobagem desse jeito, e resolveram fazer uma binacional. Investiram 500 milhões lá, que poderiam ser usados em muita coisa dentro do programa espacial em outros lugares. Aí depois, não, a gente não quer mais isso, vamos mudar para outra coisa. Parece brincadeira, mas é isso que a gente tem, não só no programa espacial, mas em outras coisas também no país. Não, só para uma nota aí sobre isso. Experimentos científicos para desenvolver conhecimento, né? Esse daqui, ó, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, já foi copiado por vários países, porque tem extrema importância para voos de longa duração. No Brasil ninguém falou nada deles. Mas tudo bem, a gente foi lá com 2 experimentos educativos também, que foram copiados pela China. O pessoal aqui aplaudiu muito os chineses, que também foram lá levar alguns feijões para fazer experimentos com crianças que você não sabe qual vai ser o resultado no futuro. O resultado vai ser desenvolvimento. Porque quando você planta educação, a única coisa que você consegue colher é desenvolvimento para o país. Talvez seja isso que a gente queira lá na frente. Então, experimentos educativos também têm uma importância gigantesca, né? Santos Dumont, levei o chapéu réplica, lenço de Santos Dumont, afinal de contas, centenário do voo de Santos Dumont, eu tinha que comemorá-la e falar sobre Santos Dumont. Eu vivo viajando no exterior, representando o Brasil lá fora. Eu digo o seguinte: lugar de lavar roupa suja sobre o país é aqui. A gente discute, e em casas como essa, exatamente, né? Que a gente discute, a gente fala, a gente critica, a gente bota a boca no trombone para que as coisas sejam resolvidas aqui, mas quando a gente vai lá fora, não importa se você concorda ou não concorda com as coisas que estão acontecendo, você tem que falar bem do país. Esse é o nosso país. Você tem que falar bem dele, tem que trazer negócios positivos para o país, né? Isso é importante de fazer. Eu fiz questão de falar muito de Santos Dumont lá fora, para falar: olha, existem os irmãos os irmãos Wright lá, sim, mas nós também temos Santos Dumont. Cada um teve a sua participação, e é bom que o mundo saiba disso. Despedida da estação espacial, né? O último dia lá, depois de 10 dias na estação, uma mistura de tristeza e felicidade ao mesmo tempo, né? De sair de lá, mas ao mesmo tempo voltar para cá. E a reentrada começa aqui, são 26 minutos até a gente cruzar a América do Sul, Oceano Atlântico, Norte da África e pousar no Cazaquistão. Passa rápido, 26 minutos só. A gente começa com uma queima para reduzir a velocidade aqui, abre o motor. Depois a espaçonave é separada em 3 partes. Essas 2 partes
de propulsão e carga, elas não têm proteção térmica, elas vão ser queimadas, pulverizadas com o calor aerodinâmico da reentrada. A nossa cápsula tem uma proteção térmica que aquece aqui a 2.500 graus, a 70 centímetros das costas. Se falhar aquilo, a gente tem 10 segundos de vida. Basicamente é isso, para até entrar o plasma e torrar a gente ali dentro. É o momento crítico do voo, é o mais crítico. Vibração, o G nessa hora, quando abre o paraquedas aqui, vibra mais ainda. E nessa hora a gente é basicamente passageiro ali dentro, não tem nada que a gente possa fazer para resolver algum problema, a gente está esperando chegar no chão. E é uma pancada no deserto lá do Cazaquistão. Se você estiver fora da cadeira, você vai quebrar ossos. Lembrando que no tempo e no espaço, o nosso corpo é muito econômico e esperto. Você está no espaço, você não precisa da força dos seus ossos para sustentar o seu peso, o corpo não produz células ósseas da mesma forma. Assim você vai ter osteoporose causada pela microgravidade. Todo mundo volta de lá com osteoporose. E séria, né? Não é pouco não. Então você fica com os ossos fracos, tem que tomar muito cuidado com os seus ossos. Se ficasse um ano trabalhando com radiação direta, você vai ter envelhecimento precoce a nível celular. Aquele experimento da Universidade Estadual do Rio de Janeiro tratava exatamente sobre isso. No espaço você vai ter alterações cardiovasculares, alteração do sistema imunológico, vai ter alergia, vitiligo, um monte de coisa para o resto da sua vida. E alteração do sistema hormonal, você vai ter que ser acompanhado por médico a vida toda, vai emagrecer, engordar, vai ter um monte de coisa, vai ter que ser acompanhado por médico. Ou seja, o espaço é violento com o corpo. Vale a pena? Vale. Eu lembro que quando eu pousei, e é muito bacana quando você pousa e encontra seus amigos de novo, eu fui levado de helicóptero de Kostanay para ali do ponto de lançamento para de pouso para Kostanay, no Cazaquistão, e eu não lembrava disso, eu vi um vídeo depois. O cara filmou, falando em português, numa televisão lá, sei lá que televisão que era aquilo. O cara me filmou e falou assim: e aí, coronel, valeu a pena? Eu falei assim, eu mal lá, caramba, valeu, pelo Brasil, valeu. Porque é basicamente isso, pelo Brasil, valeu. A gente tem tanta coisa que a gente pode fazer pelo Brasil, valeu. E que às vezes a gente, com o nosso egoísmo, a gente fica preocupado com a coisa nossa só, eu tenho que fazer por mim. E às vezes um pouco de senso de comunidade ajuda muito. Quando você faz para a sua comunidade, você faz para todo mundo, você acaba sendo favorecido com isso também. Isso é muito válido para a educação. Imagina se todo mundo cuidasse das escolas como se fosse sua. Não é a escola do governo, a escola é sua, é pública, né? E você cuidar daquilo. Pelo Brasil, valeu, sabe? Depois de 10 dias lá no Cazaquistão, depois de 10 dias na Rússia, no hospital, liberaram para voltar para Houston. Antes de voltar para Houston, eu passei aqui no Brasil, foi muito bom encontrar milhares de pessoas, inclusive aqui em Bauru, né, com a bandeira do Brasil ali. Aquilo foi muito, muito bacana. Ver a bandeira do Brasil erguida por educação, ciência e tecnologia. Um pouquinho sobre isso. Eu adoro ver o Brasil ganhando a Copa do Mundo. Quem não adora? Todo mundo gosta, né? Agora, a gente tem que aprender a levantar a bandeira do Brasil por educação para produzir cidadãos qualificados, ciência para produzir ideias para o Brasil e tecnologia para transformar essas ideias em inovações que vão se transformar em produtos, que vão se transformar em empresas, que vão se transformar em empregos para empregar essas pessoas qualificadas e formar esse ciclo que desenvolve todos os países. A gente tem um monte de buraco nesses ciclos ainda e depende de cada um de nós fechar esses buracos, depende de cada político também ajudar a fechar isso com leis que sejam adequadas para que a gente tenha, por exemplo, as universidades públicas com uma integração muito maior com a iniciativa privada, por exemplo, como existe em outros países, e um monte de coisa que pode ser feita. Então, eu tive muito orgulho de participar disso aí, né, e carregar essa bandeira lá, como eu carrego até hoje. Hoje em dia, eu permaneço à disposição do Brasil para outras missões. O meu contrato vai até o ano que vem, são 10 anos depois do voo, até 2016, eu estou à disposição do Brasil para realizar qualquer missão. O Brasil pode me escalar a hora que quiser, eu paro todas as coisas que eu estiver fazendo e vou cumprir a missão lá. Enquanto isso não acontece, eu faço uma série de outras coisas também, né? Inclusive com a ONU, na área de espaço e aeronáutica aqui no Brasil e fora do Brasil. Existem dezenas de novos projetos acontecendo no mundo na área, nos programas espaciais. E para os jovens que queiram entrar nessa área, tem muita coisa nova surgindo, são novos sistemas, novas empresas, novas possibilidades de espaço, né? Aliás, muito em breve, se Deus quiser, a gente vai ter outros brasileiros indo ao espaço, inicialmente serão turistas espaciais. Uma coisa que eu tenho ouvido recentemente na imprensa, muita bobagem sendo falada com relação a tipo um segundo astronauta brasileiro, mas que não é um profissional, né? Inclusive falado pela própria agência espacial, sei lá, alguém escreve aí, ninguém faz a correção do texto, né? Provavelmente, mas
O que eu quero é ter um astronauta profissional brasileiro, formado na NASA, por exemplo, mais 2 anos, um PhD, por exemplo, alguém que tem uma carreira que se dedique a isso pelo Brasil e possa carregar essa bandeira com o mesmo orgulho que eu carrego, aí eu vou ficar mais tranquilo. Turistas, a gente vai ter, eu tenho uma empresa que, na verdade, vende passagens para voos turísticos. A gente foi a 5ª empresa que mais vendeu, tem muitos brasileiros nessa fila, né? E os voos vão começar daqui a uns 3 anos. O primeiro brasileiro chama Marcos Palhares, né? Que vai fazer essa missão daqui a uns 3 anos. E assim vão ter outros aí atrás. Eu tenho essa relação toda. E eu vejo um monte de bobagem sendo escrito e eu fico ali, né? Olhando e ele não pode rir, né? Mas fazer o quê? Né? Tá lá. Ok. Tem outra parte de educação, que é a coisa que eu acho mais importante para o país. Tem uma série de participações, inclusive a fundação, como vocês viram, né, com a participação aqui em outras cidades. Inclusive, né, a fundação, como toda fundação, a gente sempre passa certos apertos em termos de econômicos, né? Quem puder e quiser participar desse esforço, né, ou que acredita, assim como eu, na educação, através da ciência e tecnologia, para incentivar jovens para essas carreiras, no final aqui, vai ter os livros, essas coisas todas, e tem uma série de adesivos, como esse aqui, ali, né? Quem quiser adquirir esses adesivos, são da fundação, né? Esses adesivos custam R$10, né? E a pessoa concorre para o final do ano, lá no Natal, a uma televisão também pela compra desse adesivo. Basicamente é para ajudar a fundação, né, com essa televisão que a gente ganhou lá da Sempre Toshiba. Né? Então está aí uma possibilidade para quem quiser e puder, por favor, contribua. Então aí esses adesivos, escolhe ali o que quiser e participe com isso. Muita coisa bacana sobre a fundação. Infelizmente meu tempo está acabando, eu tenho mais 5 minutos, né, para dar minha 1h30 aqui na palestra. A gente cumpre o horário. Piloto tem isso, né? Aqui estão os livros, né, que normalmente estão lá à disposição para quem quiser. O É Possível é um livro de autoajuda. O Missão Cumprida é um livro autobiografia, que os dois trabalham juntos. Esse foi o que eu aprendi, isso aqui é a história inteira. Menino do Espaço, para crianças, é um livro que eu fiz os desenhos dele, que estão ali à disposição. Tem a versão de crianças e a versão de professor, com uma série de explicações como usar. De professor é aquela versão menor, de criança é a parte maior. E o Caminhando com Gagarin, que é esse lançamento com os meus diários, tanto lá na Rússia quanto no voo, com diários, um monte de